Um dia, pois é, faz tempo, né? Aí vem o vento, bate aqui na janela, e esse calor que tá, não dá pra gente fechar a janela. E não posso ligar o ventilador também, nem o ar-condicionado que faz barulho. Então a gente tem que aguentar a luz mesmo. É bom porque disfarça as rugas. Então, esse livro daqui, em português, se chama... Gente, como é que é? Eu peguei o nome dele em português, espera aí. Porque vale realmente muito a pena. É um livro de 1977. A Mulher com Olhos de Fogo. É um livro de 1977. Então, antiquíssimo. E eu só fui ler agora. Olha que loucura. Sei lá, será que se eu tivesse lido na época eu teria gostado tanto quanto hoje? Eu não sei. Então, eu quero ler todos os livros dela. É Nawal El-Saadavi, o nome da autora. Ela é fantástica. Ela é uma médica egípcia. Tanto que eu já li um que é a vida de uma jovem médica, que ela escreveu sobre a... Não posso balançar o computador também não. Que ela escreveu sobre a vida dela. Esse daqui, gente, é um vira-página. Sabe aquele livro que você vai virando a página e tal? Apesar... Olha que eu não gosto de livro de tragédia. Apesar de ser uma tragédia em atos, só coisa ruim acontecendo, é interessante isso. Eu já falei aqui do Voo da Guara Vermelha, que é um livro que eu amo, da Maria Valéria Rezende, e que é um livro trágico, porém existe um grande amor. É aquela diferença do Vinícius e do Chico, não é? Porque o Chico Buarque pega o operário de construção e pum, ele morre. Quando o Vinícius de Moraes faz o operário de construção, o que acontece? Ele diz que não, que tudo dele é feito por ele, operário de construção. A mesma coisa com o cotidiano. O Chico Buarque fica naquela do todo dia ela faz tudo sempre igual, uma chatice. E já o Vinícius de Moraes fala, mas não tem nada não, eu tenho meu violão. Então... eu acho que você pode escrever tragicamente, mas que tenha um suspiro de alívio, que seja uma esperança, que seja uma beleza, um amor, como no caso do Voo da Guara Vermelha. Mas aqui, nesse caso daqui, é a própria mulher que é essa força. Fininho, tá vendo? É a própria mulher que é essa força. O que acontece com ela? O início já é estupendo, que já te prende a atenção, porque é a história de uma jornalista que gostaria de entrevistar uma... Eu tô com esse óculos aqui de camelô, por isso que é cheio de reflexo, que eu fiz cirurgia de catarata. Aí ainda não tô com estabilizado. Mas esse do camelô eu tô enxergando tudo, é ótimo. Mas tem reflexo. Então é o seguinte, o livro... começa com uma jornalista que vai entrevistar uma mulher que está condenada à morte e que vai morrer no dia seguinte. E ela não quis ajuda de ninguém. Ela não quis advogado. Ela confessou que matei sim, e foi. E ela fez... Então a jornalista... Mas a presidiária, né, chama a jornalista e conta a história dela. Aí a história dela é a história de milhões de mulheres. Talvez mais pesada do que a maioria, mas todas nós passamos de alguma forma por aquele momento. Eu lembro, quando eu estava já com 11, 12 anos, que eu não queria ser mulher. Eu achava ser mulher chatíssimo. Isso aí eu tô falando de 1960 e poucos, né? E eu detestava ser mulher, porque se eu gostava do cara, eu não podia chegar pra ele e falar que eu gostava dele. Eu não tinha que usar roupa tal, tinha que ficar sentada com a perninha junta, não podia ir não sei pra onde. E mesmo depois, já casada, eu queria ir num lugar, e aí meu marido falava, não, você não vai sozinha de noite. E aí eles acabam, né, porque a masculinidade é assim, né, ela fala pra você, olha, não pode. Por causa disso, é perigoso, papapá, e você, no fundo, tem medo, porque você não foi acostumada a fazer isso. Então, tem que ser muito forte, muito consciente, muito forte,
Principalmente em 1970, era um negócio complicado. E aí, esta mulher, que sentiu isso logo no início, quando o tio passou a mão na coxa dela, ela sentiu um tesãozinho, digamos. É que ela não descreve, ela sentiu uma coisa diferente. Era o tio que ela gostava muito. Depois ela, mas assim, foi uma coisa que ele fazia nisso nela quando era, e tocava no sexo dela. Só que é muito bem escrito o livro, ele não fala assim, sabe, como eu tô falando com tanta clareza. Então, por isso é que eu também gostei. Essa coisa de muito escracho, eu não sei pra que vai ter literatura se você pode falar, né? Eu acho que existe uma diferença entre o texto literário e o texto oral. Eu acho. Eu não sou parâmetro de ninguém. Então, ela sentiu aquele prazerzinho, que depois, mais tarde, ela sentiu com uma moça também, assim, que tocou, assim, que no caso não foi nem, assim, uma coisa mais erótica. Mas ela viu que existia esse prazerzinho. E ela vai viver a vida sempre muito sofrida, mas ela queria estudar. E ela consegue tirar o diploma dela de nível médio. Então, e ela achava que com aquele diploma, aquilo ali ia libertá-la, que ela poderia trabalhar em alguma coisa. E ela tenta fugir daquela vida, enfim, mas obrigam ela a casar com o coroa. O cara era um mala, além de fedido, era um mala, e ela era obrigada a viver com aquele mala. Enfim, ela acaba se prostituindo e levando uma vida melhor do que ela levava de qualquer forma, como uma mulher, mesmo apanhando o cafetão, sabe assim, ela era uma vida melhor do que ela levaria de qualquer jeito, de como mulher casada ou como uma funcionária de uma loja, não só pelo luxo material, mas pelo respeito, porque os homens que a procuravam, mesmo que implorassem a ela, dizendo, você tá gostando, e ela, aquela coisa, mas havia um respeito porque ela era uma mulher extraordinária e as mulheres deles não eram assim. Então essa é a história do livro, e ela vai e volta e tem encontros e porradas e ela sofre muito e ela apanha, é uma coisa, até que finalmente ela mata um cara. Daí ela conta a história dela e ela vai ser assassinada no final. Mas no final, é aquela história, a gente sente que apesar dela ter morrido, ela se salvou. Isso é que é. E é interessante isso, a questão da prostituição. A gente tem na Comtieta e alguns livros do Jorge Amado, que ele gostava muito de falar, e fala da alegria das moças, aquele livro também que eu falei aqui, acho que eu falei sim, né? Também sobre as prostitutas, quer dizer, do mesmo autor de Arroz de Palma, que também sobre que é o nome? Gabriela Gabo, né? Acho que é alguma coisa assim o nome. Que é o nome da moça. Que existe às vezes assim por parte dos homens, tem uma glorificação dessa mulher que dá prazer a ele. Mas quando uma mulher fala sobre prostituição é diferente. Aqui na minha rua, eu já falei disso, existe um hotel de alta rotatividade. Então eu passo todo dia de manhã, quando eu vou à praia, e vejo as jovens muito bonitas, com seus cílios enormes, postiços e cabelos de mega hair, e batons vermelhos, e roupas coloridas e muito justas, corpos bem delineados, corpos marcados principalmente, tomando seu chopp, dando gargalhadas. E aí eu passei com a minha neta, olha como é que o mundo tá, né? Minha neta tem 8 anos. Passei e ela reparou naquelas mulheres, porque 8 horas da manhã, um monte de mulher super desmaquiada e tal, ela reparou. Aí eu tentei explicar da maneira, eu ia explicar, né, da maneira mais suave possível, que eram mulheres que trabalhavam à noite, então estavam chegando do trabalho. E ela falou pra mim, a minha neta tem 8 anos, do job, né, vó? Pois é.
Então o mundo mudou. E isso daí também tem uma aceitação. E quando a gente conversa, eu converso com alguma, de vez em quando eu paro para bater papo com elas, e a gente vê o que é, o que não é, né? Quer dizer, essa romantização da prostituição não é assim. A coisa pode ser barra pesada. E a gente vê, quando uma mulher escreve sobre isso, é mais interessante. Apesar dessa mulher ser médica. Mas ela viu, né? Ela viu, ela sente, ela sabe. E a vida dessa mulher, eu me identifiquei em várias coisas, porque assim, eu não cheguei a terminar. O livro é muito, são 20 e poucas páginas. Vou terminar agora, quando eu terminar de gravar. E ela fala sempre da rejeição dela a ser mulher por tudo que esperavam dela. E eu me lembro, com 11 anos, rasgando os vestidos, fazia assim, porque era tudo apertado, e ficava curto. Você não podia... Era uma coisa absurda. Eu botava uma mini saia, que era a moda da época, né? Com as coxas de fora, sendo que não podia aparecer calcinha. Olha que lindo. Então você ficava preso. Então é uma coisa que era para libertar, que era a mini saia, mas no fundo não era libertadora. Você estava cada vez mais presa aos parâmetros da moda, presa ao tecido, porque não tinha malha naquele tempo. Gente, era diferente. Mas olha, esse livro, Woman at Point Zero, da Naval El Saadavi, se for assim que se fala, é uma obra-prima. E vira a página.